Olá, eu sou Antônio Cruz, consultor da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos conversar com vocês rapidamente sobre o conteúdo de um novo direito que está surgindo aí com o novo estatuto, que é o que nós chamamos de procedimento especial de avaliação de desempenho. Pode passar? Muito bem, pessoal. Esse procedimento especial de avaliação de desempenho, muitos conhecem no jargão jurídico, do direito administrativo, como avaliação probatória, se encontra no anteprojeto de lei complementar, no artigo 82 e seguintes. Um primeiro conceito que nós temos que ter em mente é que a avaliação probatória é um direito de matriz constitucional. Está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 41, parágrafo 4º, e que, evidentemente, passará a ser reproduzido e sistematizado dentro do novo Estatuto. Vamos definir a avaliação comprobatória, primeiro como um procedimento formal e periódico, que possui como finalidade a verificação da aptidão e da capacidade do servidor público para o exercício do cargo em provimento efetivo para o qual foi nomeado. Então, vejam, a avaliação probatória tem uma finalidade precípua: avaliar, aquilatar, se o servidor público, no exercício das suas atividades, guarda aptidão e capacidade para o exercício do seu cargo. Então, este é o objetivo precípio de qualquer avaliação probatória. É responder se o servidor é ou não apto ao exercício do seu cargo. A avaliação probatória, ela tem basicamente duas grandes consequências. Ao término de cada procedimento especial de avaliação de desempenho ou de avaliação probatória, o servidor poderá ou não adquirir a chamada estabilidade funcional. Portanto, se o servidor, durante todo o processo de avaliação, for considerado apto, ele passa a adquirir o status de servidor estável. O que é que significa isso, gente? Significa que, uma vez estabilizado, o servidor somente poderá ser desligado do quadro funcional da prefeitura se cometer uma falta disciplinar de natureza gravíssima que possa ensejar o quê? A sua demissão. Ou poderá pedir a exoneração por vontade própria. Correto? Então, nós precisamos ter em mente, ter com clareza, que ou eu adquiro ou eu não adquiro estabilidade em virtude da presença ou não da minha aptidão para o exercício do meu cargo. Muito bem. O período de duração de toda avaliação probatória é de 36 meses de efetivo exercício do cargo. Ou seja, o servidor prestou concurso, foi aprovado, tomou posse do seu cargo. A partir daquele momento, ele passa a ser avaliado durante um período de 36 meses de efetivo exercício no cargo. A periodicidade desta avaliação é a cada 6 meses durante os 36 meses. Ou seja, a cada 6 meses eu tenho uma avaliação. Dentro do final dos 36 meses, eu terei um conjunto total de 6 avaliações. E uma característica muito importante é que a avaliação probatória, ela é processada, ela é avaliada por uma comissão de gestão de carreiras. Ou seja, quem efetivamente fica responsável, né, por concluir a respeito da existência ou não de aptidão de um servidor é um colegiado, é uma comissão. É muito importante que a gente diga isso, porque os servidores costumam ter um pouco de receio, um pouco de temor das avaliações que são feitas somente pelas chefias. É bom que nós saibamos que as chefias, nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente, elas participam de forma decisiva do processo de avaliação probatória. Agora, a conclusão do processo de avaliação probatória cabe a quê? A uma comissão de gestão de carreiras. E, diga-se de passagem, a atuação da chefia no momento da avaliação é uma atuação objetiva e centrada em critérios técnicos previamente fixados por regulamento, ou seja, não há subjetividade dentro do processo de avaliação. As regras são claras e normatizadas. Muito bem. A avaliação probatória também possui outras finalidades que estão previstas no texto do nosso Estatuto.
caracterizar-se como um procedimento pedagógico, participativo e integrador, cuja finalidade é identificar e aproveitar potencialidades individuais, visando aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados aos usuários contribuintes. Então, veja, gente, procedimento de avaliação probatória não é um processo inquisitivo, não é um processo onde se busca perseguir o servidor, não é nada disso, muito pelo contrário. Ele é um processo pedagógico, ou seja, o servidor participa do seu processo, juntamente com a comissão, juntamente com a CEFIA, juntamente com a secretaria que ele está ligado. É um processo que é participativo e integrador. O objetivo é que o servidor possa, durante a avaliação probatória, desenvolver e mostrar suas aptidões em benefício da prestação do serviço público que tem como destinatário final os contribuintes aqui do município de Guarujá. Também visa identificar as demandas e as aspirações por capacitação profissional. Evidentemente que um processo de avaliação probatória, ele nos propicia detectar a necessidade de procedimentos de capacitação para aprimoramento do servidor público que é ocupante daquele determinado cargo em provimento efetivo. Então, é muito comum, durante os processos de avaliação, que surjam as demandas de capacitação a serem desenvolvidas pelo órgão central de gestão de pessoas. Também temos aqui fornecer elementos para o aperfeiçoamento das condições de trabalho. Também, gente, é muito comum, é extremamente comum, que os processos de avaliação probatória acabem trazendo virtudes e deficiências das condições de trabalho de cada unidade. Então, a avaliação probatória, ela traz essa discussão, traz essa possibilidade e, evidentemente, uma vez identificados os problemas, essas deficiências serão corrigidas. Próximo. Muito bem, quais são as premissas da avaliação probatória que estão previstas aí no texto do nosso estatuto? Em primeiro lugar, ela vai se desenvolver através de um programa específico. Há necessidade de se voltar os olhos com muita atenção, com muita pontualidade, a um tema que é extremamente importante, que é avaliar a aptidão. Ou seja, será criado um programa específico que vai ficar responsável pelo órgão de gestão de pessoas da administração pública municipal. E nós temos a operacionalização dessa avaliação através da aplicação do chamado Instrumento de Avaliação Especial de Desempenho a ser instituído por decreto. Ou seja, todo o fundamento da avaliação probatória, ela se encontra presente aonde? Nesse Instrumento de Avaliação Especial de Desempenho, que vai ser discutido e criado por regulamento. Vamos para frente? Quais são os conteúdos desse instrumento de avaliação especial de desempenho? Esses conteúdos principais estão no nosso texto do projeto de lei complementar. Quais sejam? Lá estarão presentes os fatores a serem considerados na avaliação, tais como as aptidões, competências, habilidades e atitudes necessárias ao exercício do cargo. Correto? Os índices de aproveitamento a serem alcançados para que seja considerada a aptidão. Os responsáveis pela avaliação e as demais rotinas administrativas necessárias à implantação da avaliação probatória. Portanto, o instrumento especial de avaliação de desempenho, ele é, sem dúvida alguma, o nosso grande instrumento de operacionalização de todo o processo de avaliação probatória. Quem participa do procedimento especial de desempenho? Primeiro, o servidor avaliado, os superiores hierárquicos imediatos dos servidores avaliados. Estes, sim, ficarão responsáveis pelo quê? Pela aplicação do instrumento. Ou seja, o instrumento ele vai conter os critérios objetivos da avaliação e a chefia imediata ficará responsável por quê? Pela aplicação. Agora, é bom que saiba, os critérios são objetivos, previamente fixados, quase ou nenhum grau de subjetividade cabe para esta avaliação e, evidentemente, já repetimos, a discussão final é feita dentro de um colegiado, que é a Comissão Especial de Avaliação Probatória. A Comissão de Gestão de Carreiras, que ficou responsável por essa atribuição, por essa atividade, vai ser constituída por decreto para esta finalidade. Ou seja, concentramos em apenas um colegiado a questão relativa à avaliação probatória e a questão de avaliação de desempenho das carreiras. Então, tudo será concentrado dentro desse colegiado. Também participará do procedimento a Secretaria Municipal de Administração, que hoje é o órgão responsável pela gestão de pessoas,
e, evidentemente, a Advocacia Geral do município, que dará todo o suporte técnico e jurídico necessário a cada procedimento de avaliação probatória. A avaliação probatória, ela contém garantias muito claras atribuídas ao servidor, que está no nosso texto de lei. Em primeiro lugar, gente, a avaliação probatória não é segredo para o servidor que está sendo avaliado. Ao servidor é dado o direito de pleno acesso e ciência dos atos administrativos que impliquem a conclusão de suas avaliações probatórias. Ou seja, premissa básica é que o servidor tenha acesso à sua avaliação, que ele possa se manifestar, que ele possa dialogar. E, evidentemente, o pleno exercício do direito da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento. Ou seja, o servidor não só participa, tem acesso à sua avaliação probatória, como, se sentir lesado, poderá exercer amplamente o seu direito de defesa e de contraditório. Eu fiz aqui rapidamente um fluxo sumário, na lei está mais detalhado, sobre o procedimento administrativo de avaliação probatória. Então, nós vamos ter aqui avaliação a cada 6 meses, nós temos uma conclusão da Comissão de Gestão de Carreiras a cada período de 6 meses. Na hipótese de discordância do servidor, caberá ao servidor o exercício de um direito que se chama pedido de reconsideração, não é? A Comissão de Gestão de Carreiras vai fazer a análise do pedido de reconsideração e exarar um parecer, né, concluindo se reforma ou não a sua decisão. Por isso que nós chamamos de pedido de reconsideração, porque é dirigido pelo órgão que prolatou a decisão. Na hipótese de discordância do servidor, então imaginemos o seguinte, que a comissão julgou improcedente o pedido de reconsideração. O servidor vai fazer o quê? Ele pode, então, exercer o seu direito de recurso, que será dirigido a quem? À comissão? Não, não mais à comissão. Será dirigido ao prefeito municipal. Então, nós temos o pedido de reconsideração, que é para o próprio órgão que prolatou a decisão, e se houver irresignação do servidor com relação à decisão, então ele vai poder interpor o seu recurso a quem? Ao chefe do executivo. Correto? Caberá ao prefeito municipal analisar esse recurso, né, e proferir uma decisão definitiva sobre a presença ou não da aptidão para o exercício do cargo durante o período de avaliação. Ou seja, é bom que vocês entendam que a decisão final, peremptória, né, que faz coisa julgada administrativa, ela cabe ao chefe do Poder Executivo. Ou seja, toda a tramitação do processo é feita partindo do instrumento de avaliação, da chefia imediata, da comissão que vai avaliar, mas a palavra final sobre a aquisição de estabilidade dentro dos critérios técnicos da avaliação deverá ser fixada por quem? Pelo prefeito municipal. Se houver, evidentemente, uma decisão, né, se somarmos os 6 períodos de avaliação probatória e a avaliação for positiva, indicando a aptidão do servidor, será então exarada uma portaria final, após os 36 meses, conferindo ao servidor a sua estabilidade funcional. E, a contrário senso, se a conclusão for pela inaptidão, o servidor será o quê? Exonerado do seu cargo por inaptidão. É bom que esse conceito fique claro, né? Poderá ser exonerado por inaptidão e, evidentemente, após todo este procedimento que vocês viram, que lhe é garantido não só o acesso às informações da sua avaliação, como o exercício da ampla defesa e do direito ao contraditório.